Olá, amados e amadas, sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. É muito bom, é um prazer ter você aqui conosco em mais uma explanação, mais um conteúdo. O último conteúdo da nossa saga, nós conversamos um pouquinho do conceito da introdução, dos fundamentos, comparação, poder da venda silenciosa. Ontem nós falamos um pouco das práticas. E aí, dentro das práticas, depois nós iremos aprofundar um pouquinho nesses elementos: Gemba, Omotenashi, Kaizen. Nós vamos Kanban. Nós vamos aprofundar um pouquinho e sempre trazendo esse elemento vendas. Uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês hoje nessa nossa aula: simplicidade. A palavra simplicidade, a palavra simplicidade é algo que precisa permear o nosso dia a dia, as nossas vendas, o nosso comercial. Precisamos ser altamente simples e diretos. Nós precisamos entregar aquilo que o nosso público quer de maneira simples, fácil e direta. Quanto menos necessidade de objeções a pessoa tiver, melhor ela, mais impacto vai ter. É melhor a pessoa ela pegar e falar: "Nossa, esse cara tá me tentando me vender alguma coisa". É melhor que ela do que a gente tentar mirabolar, fazer coisas mirabolantes. Depois, num próximo passo que nós vamos. Depois que nós queremos atingir um outro público, depois que a gente vai tentar fazer outras. Mas na venda direta, a simplicidade é o que mata, né? É o que fecha, tá bom? Seja simples, o mais simples possível. Nesse canal nós tratamos de vendas, nós tratamos de preço, nós tratamos de controle, organização e a venda, que é o valuation, tá? A maneira mais fácil de você entender o que nós fazemos aqui é você enxergar a sua empresa como um produto. Sua empresa é um produto que ela está sendo valorizada. Pensa você que você pegou a sua empresa era um terreno baldio. Quando você montou a sua empresa era um terreno baldio. E aí você foi construindo, construiu as bases, levantou, pintou, colocou o acabamento e vendeu a sua casa. Então você fez um investimento, vamos supor, um investimento de 200, 300 mil na sua casa e vendeu ela por 600, 700. Então tudo que você faz na sua construção, você faz pensando sempre em valorizar o bem para que você possa ter um retorno maior na hora da venda. E sempre pensando na venda, tá? Então é esse que é o nosso conceito aqui do nosso canal. É fazer com que você trabalhe a sua empresa sempre pensando nessa construção. Vamos trazer sempre o arquétipo, vamos trazer sempre o modelo para nós podermos pensar da construção civil, porque é uma coisa que todo mundo já conhece, tá? Um jogador de futebol, por exemplo, hoje você pega ele pequeno, com 12 anos, e você vai treinando ele para quando ele tiver 17 anos, você vende ele num preço muito maior. É mais ou menos no mesmo sentido que nós trabalhamos a empresa. A empresa precisa ser trabalhada assim. Por quê? Você estabelece metas e uma série de fatores que nos ajudam a atravessar os dias mais desafiadores, os momentos em que não há vendas, os momentos em que muitas vezes a nossa criatividade ou a nossa complexidade bate na porta, porque nós precisamos ser simples para que as nossas operações sejam fluídas, tá? Sem mais delongas, eu queria passar então para a última etapa da nossa exposição. Vamos voltar ao nosso sumário e vamos aplicar esses conceitos no Brasil. Como eu tinha dito para vocês lá no começo, galera, lá no começo do nosso canal, quando nós começamos a trabalhar essa mentalidade japonesa, eu disse para vocês que o formato da venda no Ocidente é diferente, mas nós precisamos olhar o contexto todo e nós estamos trabalhando aqui a questão da construção de uma base de clientes. Como que nós construímos uma base de clientes? Então é necessário que você construa mesmo, é necessário que você tenha de fato algo muito bem desenvolvido e quando clientes, por quê? O custo de aquisição de um cliente ele é alto, mas a manutenção do cliente, o custo é mais baixo. Então, por isso que é importante quando você conquista um cliente, você se relacione com ele, você faça com que ele se torne fiel a você. E você se torna fiel a ele. Você constrói um relacionamento.
Então, essa é a grande dica. Esse é o ensinamento que a metodologia de venda japonesa vai nos trazer. Não que necessariamente nós precisaremos adotar todas as técnicas deles, porque existem muitas técnicas japonesas que não condizem com a realidade ocidental, ok? Por exemplo, nós somos levados sim pelo storytelling. O que é o storytelling, Rodrigo? Aquela historinha que a gente conta, que a gente se emociona. Isso chama storytelling. Nas grandes redes, quando você fala storytelling, é uma história que a gente conta antes de para emocionar o público, para a gente poder vender alguma ideia, vender alguma coisa. Então, primeiro a gente emociona, a gente prepara, para depois a gente entregar algo, ou vender, ou oferecer, principalmente quando é algo de valor agregado. Você conta uma história, depois você vem e oferece aquele produto. Quando o valor de uma margem é menor, de um baixo valor agregado, às vezes não necessita esse esforço. Esse esforço muitas vezes ele vai ser necessário quando você vai atrair o público para você, entende? Então é necessário que você de fato cada vez mais simplifique a sua ação. Os japoneses nos ensinam a simplificar e a sermos pessoas que pensam a longo prazo. No Ocidente, se nós formos utilizar todas as técnicas japonesas, nós não iremos vender, porque nós somos impulsivos, principalmente no Brasil. Nós vamos comprar pela impulsividade, nós vamos comprar por uma série de fatores, ok? Fique nesse vídeo que nós vamos passar algumas situações e alguns gatilhos interessantes para que vocês possam, de fato, entenderem o que é essa diferença ocidental-oriental. Fique no vídeo, ative o sininho, dê um like se você gostou, se você não gostou, dê um dislike, mas se você não gostou, comenta aqui o porquê de você não gostou, tá? Para que nós possamos, interagir. Aí eu peço para você fazer o comentário, porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é relevante, ele vai mostrar isso para mais pessoas. Dentro desse segmento, pessoas pequenas. O meu grande sonho, qual que é o sonho dessa escola de negócio Santa Rita de Cássia? É fazer com que o mototáxi ele consiga ter uma visão empreendedora do negócio dele, que ele tem valor, que ele é um produto. Sim, ele é a empresa quando ele é um profissional autônomo, ele tem valor e ele é um produto e ele precisa ser melhorado. Ele precisa ser melhorado para que ele possa agregar cada vez mais valor no conteúdo dele, para que ele possa agregar cada vez mais valor na, na prestação de serviço dele. É a dona da sorveteria que eu gostaria que abrisse, que entrasse aqui nesse canal. Eu queria puxar para cá o vendedor autônomo que trabalha com vendas ali, que está labutando todo dia para aumentar sua venda. É o cara do lanche, é o cara do carrinho. Por quê? Para que essa grande massa elas tenham acesso a conteúdos mais profundos, que elas possam entender que aquele negócio dela tem valor e que as pessoas sabem que aquilo tem valor. A base de clientes, por isso que eu digo, uma base de clientes ela tem valor. Sem mais delongas, vamos passar então, e aí pessoal, conforme o tempo vai passando, a gente vai trabalhando. Aplicação no Brasil, adaptando conceitos para os empreendedores brasileiros. Como pequenos empreendedores brasileiros podem aplicar princípios japoneses respeitando nossa cultura? Então vamos lá, ó. Vantagens brasileiras: relacionamento caloroso, facilita a construção de confiança, flexibilidade natural, adaptação rápida, criatividade improvisada, soluções inovadoras e proximidade com o cliente. Isso aqui nós temos, é uma vantagem que nós temos no Brasil. Quais são os desafios que nós precisamos superar? Pressa por resultados, cultivar paciência para o longo prazo. Isso aqui é algo que nós precisamos aprender. Improviso excessivo, equilibrar com processos estruturados. Como é que nós. É o jeitinho brasileiro. Por exemplo, existe uma ferramenta que eu estou trabalhando lá no LinkedIn, chama A3. Lá no A3, e assim, eu não vou trazer isso aqui porque demandaria uma estrutura maior. Mas lá no A3 nós temos um procedimento que é o seguinte: nós prestamos atenção naquilo que funcionou e naquilo que deu certo. Naquilo que funcionou e naquilo que deu certo. E aí a gente padroniza. Nós tornamos isso padrão. Vou te dar um exemplo. Você está fazendo busca ativa de clientes, ligando, batendo e tal. Existe alguma métrica
que seria interessante você adotar. Por exemplo, ó, essa semana eu vou trabalhar desse método. E aí você aplica esse método durante essa semana. Trabalhei esse método, tive um resultado de 10% de aumento na venda. No outra semana eu vou utilizar outro método para eu poder trabalhar durante essa semana. Sei lá, na primeira semana eu trabalhei post na internet. Na segunda semana eu contratei um menino e ele fez uma pesquisa no bairro para mim, tal. Tive um aumento de 20%. Na terceira semana eu adotei um outro método de para que eu pudesse aumentar as minhas vendas. E aí eu pego e falo, poxa, eu tive 4 métodos, tive 2 métodos que me deram uma receita muito boa, só que um método é muito caro e o outro ele tem um ponto de equilíbrio até interessante. Então eu vou adotar essa metodologia pelo menos 2 vezes por mês para que eu possa ter um volume maior de clientes. Tá? Então eu padronizo isso. Então eu não preciso mais ficar pensando, improvisando, porque eu já sei como fazer, já está organizado, já está feito, já está padronizado, tá bom? Então isso a gente não vai ficar refém, pessoal, do improviso, da sorte, tá? Foco em preço, educar mercado sobre valor. Isso aqui é um desafio que a gente precisa superar, porque o cara hoje no Brasil ele quer preço. Todo mundo, tá, pessoal? Não se iluda não. Não se iluda não achando que a pessoa não, o cara olha o preço, tá? Informalidade, manter profissionalismo sem perder proximidade. Tá? Então isso aqui é um desafio que nós precisamos superar, essa questão da informalidade. Tá? Então assim, nós precisamos ser muito formal, precisamos ter sistema, precisamos ter registros, precisamos ter planilhas, tá ok? Modelos enxutos, estrutura simplificada, baseados em princípios japoneses. O Motenashi, vamos lá. Lembrar preferências dos clientes, avisar sobre novos produtos e envolver problemas antes de reclamações. Deixa eu baixar aqui porque tô aqui, ó. Aqui. Lembrar preferências, avisar sobre novos produtos e resolver problemas antes de reclamações. Um Kaizen, uma melhoria pequena por semana, um feedback semanal de cliente e ajustes rápidos no atendimento, pessoal. E um Gemba, observar comportamento na loja, conservar durante o atendimento, conversar durante o atendimento e entender a necessidade do bairro. Isso é Gemba. Modelos para serviços B2B. Business to business. O que é isso, Rodrigo? B2B é quando uma empresa vende para outra empresa, tá bom? Uma empresa que vende para outra empresa. Relacionamento profundo, entender o negócio, acompanhar resultados e sugerir melhoria continuamente. Pessoal, isso aqui é muito interessante, B2B, e eu recomendo que todos procurem esse tipo de relacionamento, porque ele costuma ser muito rentável, tá bom? Esse tipo de relacionamento ele costuma ser muito rentável e ele costuma ser mais durável do que o B2C, que é o Business to Consumer, que é o você vender para o cliente final, tá ok? O B2B entre empresa para empresa é muito interessante. Então, se você tem empresas grandes ao seu redor, procure fornecer para essas empresas, tá bom? Procure fornecer para essas empresas. Checklist. Estou vendendo como um japonês? Autoavaliação para medir sua evolução na direção do modelo japonês. Uma mentalidade e atitude. Penso primeiro no sucesso do cliente e depois no meu. Vejo cada interação como investimento. Prefiro perder uma venda a forçar algo inadequado. Busco continuamente melhorar meu processo. Isso aqui é uma mentalidade, tá? Uma escuta e compreensão. Faço mais perguntas do que apresentações. Entendo o contexto completo antes de propor soluções. Capto necessidades não verbalizadas. Tudo isso nós falamos nos vídeos anteriores. Confirmo compreensão antes de responder. Cumpro rigorosamente pequenos compromissos. Sou transparente sobre limitações e desafios. Ajudo mesmo quando não há venda envolvida. E mantenho contato regular sem agenda comercial. Isso aqui é relacionamento de confiança. Cumpro rigorosamente pequenos. É muito importante isso, pessoal. Processo de melhoria. Tenho um processo estruturado mais flexível. Meço qualidade, não apenas quantidade. Implemento uma melhoria por semana e busco feedback. Se você ticou aqui, ó, entre 14 e 16, você já pensa como um japonês.
De 10 a 13, você está num bom progresso. De 6 a 9, no caminho certo. E 0 a 5, hora de repensar a sua abordagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não é para vocês saírem vendendo como japoneses, tá ok? É para que vocês possam, de fato, olhar para os mais velhos. Nós estamos olhando para uma cultura que milenar. Nós temos 500 e poucos anos de história. No Brasil, nós estamos ainda em de face para o mundo. Eles são mais adultos. Nós estamos ainda crianças no desenvolvimento. Então não se assuste muito, pessoal, com as coisas que acontecem por aí. Nós ainda vamos passar vários ciclos. Não se aborreça, não se preocupe. Entende? Então procure melhorar a cada dia mais. Não é para sair vendendo, vou vender igual o japonês. Não é assim, ok? É para você entender que relacionamentos duradouros eles demandam de certas técnicas. E essas técnicas seriam muito bom que vocês absorvessem e que nós aprendêssemos dos japoneses. Isso sim, tá ok? Então, depois você tira um print da tela aqui, ó, e responda. Ou melhor, eu vou colocar esse material aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar esse material na descrição do vídeo, ele vai estar aqui na descrição, ok? Então, uma implementação gradual, um plano de 90 dias para transformar sua abordagem de vendas. Nos primeiros 30 dias, foque em mindset. Pratique escuta ativa, implemente os 5 porquês, elimine técnicas de pressão e comece a mapear a jornada do cliente. Pessoal, isso aqui é fantástico. Se você buscar, eu não sei, eu ainda não tenho esse conteúdo, mas busque jornada do cliente para vocês. Deem uma estudada em jornada do cliente para vocês entenderem o que é um cliente, desde quando ele pensa em comprar de você até o momento que ele compra. Tá? Até ele precisar de um produto, ele escolher a sua loja, ele gostar da sua abordagem e ele realizar uma compra juntamente com você. Isso aí é fantástico, isso é fundamental e é muito importante que você tenha esse contexto guardado e gravado, porque isso vai te dar uma expansão de consciência, vai fazer com que você atribua muito mais valor no seu atendimento, tá? No segundo mês, foco em processos. Estrutura o seu Gemba, implemente o ciclo Kaizen, desenvolva o sistema de follow-up e crie métricas de relacionamento. Rodrigo, eu não sei o que é Gemba, Kaizen. Então, estipule métricas, ok? Estipule métricas. O que é métricas? Metas, números. Coloque números para que você possa, de fato, medir a sua ação, tá bom? E foco em excelência. Refine sua abordagem como Tenache. Desenvolva parcerias estratégicas, meça satisfação de longo prazo e expanda para novos clientes via referência. Uma dica final para empreendedores brasileiros. Você não precisa se tornar um japonês para aplicar esses princípios. A calidez brasileira combinada com a disciplina japonesa pode criar uma vantagem competitiva única. Use nossa naturalidade para relacionarmos como porta de entrada e os métodos japoneses como estrutura para sustentar esse relacionamento a longo prazo. Ok? Então nós terminamos por aqui esse material. Então, como prometido para vocês, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Nós temos, e eu vou falar aqui só dois, mas nós temos vários tipos de relacionamento. Nós temos o B2B, o B2C, nós temos C2C, C2B. O que é isso? Vamos começar pelo B2B. São empresas que vendem para outras empresas. Isso se chama business to business, B2B. Nós temos B2C, empresas que vendem para o consumidor final, que a gente chama de varejo. O primeiro a gente chama de atacado. Nós temos o C2B, pessoas que vendem para as empresas, são os prestadores de serviços autônomos muitas vezes. E nós temos o C2C, que são pessoas que vendem para pessoas. Isso aí a gente encontra muito em plataformas por exemplo, desapega. Então eu estou vendendo para outra pessoa. Cada estrutura de relacionamento tem seu ponto fraco, seu ponto forte, suas ameaças e as suas oportunidades. Cada interação dessa. Se você tem um estabelecimento, eu recomendo muito, se você tem a possibilidade, que você feche parceria com outras empresas. Que você forneça, que você tente parcerias com outras empresas. Por quê? Empresas, você trabalha com contratos. Contratos vai gerar para você previsibilidade.
tá? Então, em contratos, ele vai gerar para você previsibilidade. Vai fazer com que você tenha uma renda recorrente mensal previsível. Então, uma dica que eu te dou: se você é uma pessoa que tem um comércio, qualquer coisa, procure estabelecer parcerias com empresas grandes. Porque essas empresas grandes, geralmente, elas têm muita demanda, porque elas têm muitos funcionários. Então, elas vão ter uma recorrência com você, tá? Então, procure e busque esse tipo de parceria, ok? Pessoal, nós ficamos aqui. Lembrando que agora nós iremos entrar num outro contexto. Eu vou trabalhar junto nesse outro contexto um pouco de precificação, ok? Custos fixos e custos variáveis, para que nós possamos ir entendendo aí ponto de equilíbrio, para que nós possamos ir entendendo junto com vendas. Nós vamos fazer esse pacote sempre, né, sabe, sempre tentando conversar os 5 elementos que eu trago na escola. Toda aula que nós fizermos, ela vai conter esses 5 elementos. Ele não vai fugir. Tá? Então, toda a nossa fala vai ser pautada em vendas, precificação, controle, organização e vendas de novo. Ok? Então, nós vamos focar nesses 5 eixos sempre, toda a conversa que nós vamos ter daqui para frente. Então, nós vamos falar de vendas porque é imprescindível. Estou vendendo, você precisa entender quanto que você está pagando, quanto que você está cobrando, quanto que você precisa vender por mês para que esse produto se pague e que esse produto dê lucro. Depois você precisa entender qual que é o fluxo desse produto dentro do seu caixa, qual que é a representação que esse fluxo tem. Depois da organização, nós iremos aprender curva ABC para que gente, dentro da organização existe uma coisa fantástica, mas tem uma coisa chamada curva ABC para você entender quais são os seus produtos que representam mais o seu faturamento, para que você possa de fato cuidar deles bem, de maneira muito organizada. Isso tudo vai gerando cada vez mais valor. E cada aula, a gente vai rodar esse ciclo, tá bom? Pessoal, eu vou começar a disponibilizar, porque, por exemplo, aqui nós temos, eu tô com 22 minutos de aula, tá ok? Eu vou começar a disponibilizar alguns materiais de aprofundamento, tá ok? Você não precisa comprar esse material se você não quiser, tá ok? Mas, por exemplo, alguns materiais eu vou deixar ele em forma de e-book, tá ok? Para que vocês possam, de fato, ter mais referência, aqueles que quiserem. Quem não quiser pode continuar, mesmo porque é esse material que eu vou utilizar nas gravações dos vídeos, entende? Então, e alguns eu vou conseguir disponibilizar, por exemplo, esse material eu vou disponibilizar nesse vídeo, um link da descrição. Então você vai clicar, você vai chegar nele. Mas alguns materiais eu vou disponibilizar para que vocês possam entrar e adquirir para vocês, como forma de PDF mesmo, para que vocês montem uma referência, para que vocês treinem, porque é, é uma escola de negócios. E não tem como você, em uma aula, você adquirir a expertise. É necessário que você treine, é necessário que você, de fato, faça exercícios, faça atividades. Então, essas atividades, esses cadernos de atividade, eu vou estar deixando, eu vou cobrar ali um preço irrisório, só para a gente poder mesmo ter um fluxo e eu poder também me motivar mais e eu conseguir ter uma. Porque é muito gostoso fornecer para vocês esse material. Gente, é muito gostoso poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e estar junto com vocês. O meu desejo é que nós criemos uma comunidade onde nós tenhamos aí troca de ideias, uma comunidade sem aqueles preços absurdos, entende? Então que a gente possa discutir, que a gente possa ter resultados e ir trocando resultados. Eu quero estar com vocês. Eu quero me dispor a estar com vocês e ajudar vocês e vocês me ajudarem e a gente fazendo essa troca. Futuramente eu vou. Nós somos pautados, isso aqui para a gente já encerrar o vídeo, mas nós somos muito pautados em Adam Smith. Adam Smith escreveu a mão invisível, né? A mão invisível do mercado. Essa ideia vem de Adam Smith. Mas hoje nós trabalhamos muito com a ideia de colaboração, cooperativismo, que é uma outra vertente econômica muito mais potente, pessoal. Mas muito mais potente. Quando você se conecta com pessoas que de fato elas trazem para você um ganho e você traz para elas um ganho, todos crescem.
Nós paramos de ser concorrentes e nós nos tornamos parceiros. A ideia de equity evaluation, ela entra dentro da colaboratividade, porque agora eu não quero mais ser concorrente do meu vizinho. Pera lá, eu vou vender uma parte da minha empresa para ele, vou comprar uma parte da empresa dele para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos de fato pensa, cara, eu estou pensando na minha empresa aqui hoje, o meu negócio, cara, eu vou ratear aqui 30% do meu negócio, vou valorar isso aí, vou chamar gente para vir comigo, para somar, para eu aprender. Chama de Smart Money. Pessoal, Smart Money é o dinheiro inteligente. Muitas vezes não é o dinheiro físico que você recebe, mas é a parceria que você traz. Isso é muito simples. É muito simples. É claro que vai precisar de todo um trabalho de reestruturação de pensamento. Vai. Mas não tem problema. A escola é isso, é educação, é educação mental mesmo, uma reeducação. A escola não nos ensinou, a faculdade algumas ensinam já, alguns cursos mais modernos já trazem esse pensamento de colaboração, formam grandes redes de comunicação. Às vezes você entra numa Conquer, às vezes você entra na faculdade do Flávio, a Hub, então você entra num ecossistema, você entra você entra num aquário. Lembra do aquário? Então ali você muitas vezes compra acesso, você não compra só um curso, você compra acesso. Então é isso que nós precisamos começar a fomentar, a colaboração. Claro que muitas vezes você vai entrar num contexto de que, poxa, você está tão bem organizado, você está pegando as informações da escola e está aplicando, é claro que você vai sair na frente, é claro que você vai buscar outros tipos de conceito. Ok, pessoal? Então eu vou parando por aqui e nós voltamos com os nossos próximos conteúdos. Tudo bem? Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse documento, tá ok?